Oi, pessoal. Meu nome é Andresa, eu sou psicóloga e professora e eu vou falar para vocês rapidinho aqui sobre o feminismo com uma intenção meio que até perigosa de quebrar um pouco o preconceito e toda a desvalorização que se tem desse movimento. Primeiro, a gente precisa falar que o feminismo não é o contrário do machismo, né? O machismo ela é a opressão do homem sobre a mulher e o feminismo não tem intenção nenhuma das mulheres dominarem o mundo, das mulheres destruírem os homens. Ao contrário, o feminismo é a intenção é a movimentação para que haja uma sociedade mais justa e equânime para todas as mulheres, para todos os homens, que sejamos iguais em direitos. E isso a gente sabe que ainda não é possível, que ainda não acontece. Esse movimento, né, das mulheres vem diante da opressão cultural da sociedade, das culturas, dos valores do homem, da imposição desse homem sobre a mulher. E a gente precisa pensar, né, que isso surge bem antigamente, né, quando o homem deixa de ser nômade, que passa a domesticar animais, a cultivar, a ter então um espaço de terra. A mulher também passa a ser colocada nesse lugar de objeto, de patrimônio deste homem, que precisa manter a sua casta, precisa manter a certeza de que os seus bens serão direcionados para sua família, para os seus filhos, né? E a própria origem da palavra família está ligada à escravidão. Então, é importante a gente pensar que o movimento feminista é um movimento por luta de igualdade diante de uma opressão que existe há séculos e séculos. Então, a primeira coisa, né, antes dos movimentos das ondas feministas, já existiam mulheres que eram à frente de seu tempo. Mas pensando aqui na primeira onda feminista, que foi a luta das mulheres pelo direito de voto. Começou na Europa, se expandiu pelo mundo no final do século XIX, né, que tem aí tão famoso nome conhecido como as sufragistas. E as sufragistas, na época das suas reivindicações, perderam suas famílias, muitas perderam as guardas de seus filhos, propagandas eram passadas, né, divulgadas na mídia, que eram mulheres sem responsabilidade, mulheres que não amavam a família, que não cuidavam do seu lar. E elas, contudo, lutaram contra essa opressão cultural e venceram essa etapa, embora, né, com muita perda de vida, com muita perda de direitos e desvalorização delas mesmas. E mesmo assim elas não desistiram. E isso, né, esse direito de voto chegou aqui para nós em 1935. Olha pouco tempo que nós mulheres votamos, né, aqui no nosso país. Então, a segunda onda veio com essa ideia de uma reivindicação mais radical sobre os direitos das mulheres, nivelando a condição dessas mulheres como uma irmandade, né? As mulheres começaram a dizer sobre a importância de nós nos reconhecermos como irmãs e na igualdade de nossa opressão, que a única condição que nos mantinham oprimidas era a condição de gênero, de sermos mulheres. Aí começou a surgir essa questão do conceito de gênero. É um movimento muito ligado, esse é um momento em que é muito ligado na academia, nas teorias acadêmicas. A terceira onda, ela surge mais ou menos na década de 90, e é importante a gente pensar que essa terceira onda, ela veio mais ou menos criticar e, de alguma forma, dar seguimento também às ideias que foram criadas na segunda onda. Então, as mulheres começaram a pontuar a diferença e a diversidade do ser mulher. Não é porque somos mulheres que somos iguais, existem formas diferentes de ser e de estar mulher. Então, pontuou-se a importância do movimento das mulheres negras, que nós, embora tenhamos o mesmo objetivo, que é de equidade, nós partimos de lugares diferentes. As mulheres brancas sofrem um tipo de opressão diferente das mulheres negras, que sofrem um tipo de opressão das mulheres hétero, das mulheres que são homo.
e das mulheres que são trans. Então, se a gente parar para pensar, né, a gente precisa respeitar, sim, as individualidades, a gente precisa respeitar as identidades, entender o movimento como um todo, mas ter um olho, né, um olhar direcionado para a diversidade. A quarta onda, que é importante a gente pontuar, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, que é o movimento das mulheres se fortalecendo nas redes sociais. Então, o nosso compromisso é sempre falar da importância da igualdade, da equidade para as mulheres negras, para as mulheres trans, para as mulheres LGBTQI+, para as mulheres brancas, pobres, mulheres ricas. Nós temos a nossa condição de ser mulher, que nos coloca diante dessa cultura de opressão, de machismo, não tem idade, não tem estrutura física corporal, não tem renda. Nós estamos todas subjugadas. Nesse sentido, nós precisamos acreditar que esse movimento ele é um movimento importante para que, não para nós, né, mas principalmente para as que virão, para as depois de nós. Antes de nós, muitas lutaram, fizeram papel, morreram, e nós estamos aqui hoje, na condição que estamos, falando disso na internet, porque nos abriram portas. Então, que nós sejamos fortes e possamos abrir portas para as outras que virão. É isso, né, que seja entre nós mulheres e entre os homens, que sejamos feministas. Nós precisamos de uma sociedade feminista e precisamos de todos e de todas, lembrando que uma sociedade feminista é uma sociedade que respeita as desigualdades, que convive com a diversidade, que respeita a condição de cada um. Um abraço e até mais!